Bom dia, bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, tua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. É a presença do Senhor que nos sustenta, que nos fortalece e que nos encoraja a prosseguirmos. Fale com Deus todos os dias, Ele é Deus soberano. Fale com Deus. Se enche dEle. E como nos enchermos de Deus? Agradando a Ele, louvando a Ele, invocando a sua presença. O Senhor, Ele só vai habitar em um espaço, em um lugar onde Ele sente bem-vindo, em um lugar onde se prepara para recebê-lo, faz aquilo que o agrada. O Senhor não vai habitar em um lugar onde Ele se sente entristecido, onde Ele não se sente acolhido. Portanto, prepara o seu interior, agrade a Deus, agrade a Deus. E nessa segunda-feira linda e abençoada, do dia 11 de novembro de 2024, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Josué, primeiro capítulo, verso 1, onde o Senhor dá uma ordem a Josué e o anima. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, e não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Glórias ao Senhor por estes versos. Onde Deus, Ele dá um chamado a Josué, um chamado a dar continuidade ao chamado de Moisés, ou seja, conduzir o povo à terra prometida. E para exercer esse chamado, nós precisamos andar de modo obediente a Deus. E para andarmos de modo obediente a Deus, nós precisamos de força, de coragem. E por que força e coragem? Porque no decorrer do exercer o chamado e de obedecermos a Deus, nós vamos deparar com situações difíceis. Nós vamos deparar com tribulações, com adversidades, com gigantes, com um povo de dura cerviz, nós vamos deparar com inimigos. Assim foi com Josué. E Deus, quando Ele nos chama, e Ele sabe perfeitamente quem nós somos, conhece do nosso caráter, Deus sabe que na nossa carne está impregnado o medo e a fraqueza. O medo e a vontade de parar. O desânimo, o enfraquecimento.
E o que eu quero dizer a você com isso? Não era diferente com Josué. O Senhor entregou um chamado para que ele conduzisse o povo. E cada um de nós recebemos desse chamado para conduzir o povo de Deus ao Senhor, à salvação. Quando nós somos chamados pelo Senhor, não é só para que nós sejamos edificados. Nós somos edificados quando negamos a nós mesmos, quando somos conduzidos como ovelhas ao matadouro, mas também para carregar a cruz, ou seja, para conduzir as ovelhas do Senhor também ao matadouro e assim à salvação. Nós somos chamados, mas a questão é que no decorrer dessa jornada nós vamos deparar com dificuldades para alcançar a promessa que Deus faz na entrega do chamado. O Senhor, quando chamou a Josué, ele também fez promessas. Ele disse para Josué: olha, todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, eu tenho te dado, como eu prometi a Moisés. Você será, abrimos aspas, rico, próspero, será grandemente abençoado. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Eu vou te guardar, eu vou te sustentar, eu vou te proteger. Junto com o chamado que Deus nos dá, Ele nos entrega todas essas promessas. Claro, nós só vamos alcançar a plenitude das promessas por meio da obediência. E assim foi Josué. Josué obedeceu a Deus. Mas no decorrer da jornada, Deus sabia que ele poderia fraquejar. Deus sabia que poderia vir momentos de vontade de parar, de vontade de desistir, de desanimar com tudo. Deus sabia que poderiam vir momentos em que ele sentiria medo, ansiedade, preocupação. Assim é com todos nós. Você não passa por momentos de preocupação? Você não passa por momentos que você sente medo da circunstância, da situação? Nós todos podemos. Mas o Senhor diz a ele: ser forte, ser corajoso, muito corajoso. No verso 9, não te mandei eu, o Senhor diz: eu não te mandei, é uma ordem que eu te dou. Se eu te dei a ordem e você cumprir com a ordem, saiba disso, eu sou contigo, basta que você seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. A questão é que muitas vezes nós mantemos os nossos olhos nas circunstâncias, e quando nós não tiramos os olhos dos problemas, das circunstâncias, nós nos distraímos com elas. E ao nos distrairmos com as circunstâncias, nós perdemos força, nós perdemos coragem. Nós só seremos fortes e corajosos se mantivermos os nossos olhos no Senhor, no autor e consumador da nossa fé. A Bíblia vai nos dizer em Hebreus, no capítulo 12, verso 2, que nós precisamos manter os nossos olhos no autor e consumador da fé, para que nós não esmorecemos, para que nós não perdemos força e nem coragem. 12:2, olhando firmemente, sem olhar para os lados, para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à direita do trono de Deus. O profeta Isaías também vai nos dizer: não temas, porque eu sou contigo. Não desvie os teus olhos para os lados, para não te assombrar, porque eu sou o Deus, o seu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel.
Mantenha os olhos no Senhor para que você não perca força, para que você não perca coragem, porque é nele, é estando nele, mantendo os olhos nele, congregando entre irmãos. A Bíblia nos diz que nós devemos congregar entre irmãos a fim de fortalecer uns aos outros. Manter os nossos olhos na promessa, e a maior promessa, que é a de salvação. Quando nós mantemos os olhos em Jesus, nada nós tememos. Nós precisamos manter os olhos nele. Olha, eu quero te dizer algo. Cada dia nesse mundo se tornará mais difícil, portanto, seja perseverante. Cada dia o mundo, ele é mais mundo. Por essa razão, o Senhor vai dizer a Josué: ser muito corajoso, ser forte, porque você vai deparar com muitas coisas que podem roubar a sua fé, abalar a sua fé e assim fazer com que você perca forças. Mas Josué não tirou os olhos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mantenha os olhos no prêmio. O nosso prêmio é a salvação. Quando nós mantemos os olhos nele, nós sabemos quem ele é, sabemos tudo o que ele pode fazer e sabemos que não há processo, não há problema, não há nada que impede o seu agir. Ser forte, ser corajoso. O Senhor é contigo. Feche os teus olhos, dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus bondoso, Deus grandioso, aquele que não tarda, aquele que não falha, sê conosco, Pai, sê com o meu ouvinte do pão diário. Ah, Jesus, manifeste o teu poder e a tua graça. Enche essa vida com a tua presença, Senhor, enche. Derrama do teu mover, manifesta o teu poder. O Senhor é Deus, exaltado, exaltamos, glorificamos o teu nome, Jesus. Tu és Jeová Jirê, tu és Deus de provisão, tu és aquele que nos guarda, que nos sustenta, que nos alimenta, que nos mantém de pé. Tu és o Senhor. Ah, Senhor, sê conosco. Dirige, Deus, a nossa vida. Sê conosco, Pai. Amém. Amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. Espalha esse devocional, sai compartilhando, clica aí do lado e vai enviando. Não deixa de enviar, não. Não deixa o diabo te intimidar, não. Não deixa o diabo dizer, que vergonha. Envia. A Bíblia nos diz que nós temos que entrar nas casas e pregar o evangelho. E aquele que não tiver aceitação, limpa até o pó dos pés e bate em retirada. E inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Um dia de paz. Amém.